Shalom, bom dia. Como se diz aqui, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Shalom. Shalom. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos compartilhando essa live. Tem vidas que precisam ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. A tua glória. Aleluia, Jesus. Obrigada, meu Deus. Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de ti. Neste lugar eu preciso. Aleluia, Jesus. Shalom. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A tua glória, Deus. Obrigada, Jesus. A tua glória, Deus. Shalom. Eu me achego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui. Só uma coisa me satisfaz. Oh, aleluia, Jesus. Shalom. A paz do Senhor Jesus. Shalom. Shalom, bom dia. Dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço a ser pago para ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Aleluia, Jesus. Shalom, bom dia. Esconde o rosto de ti. Nesse lugar eu preciso. Aleluia. Aleluia, Jesus. Só uma coisa me satisfaz. Obrigada, meu Deus. Tu és poderoso, Jesus. Shalom, bom dia. Glória a Deus. Dia 35 de 40 dias com Jesus. É hoje. Nós chegamos em um ponto crucial do nosso propósito. Um dos pontos mais importantes da nossa vida com Jesus. Nessa manhã, Deus vai falar conosco. Nos orientar algumas coisas aqui. Amém? Aleluia. Pegue a sua Bíblia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o seu nome, Senhor. A sua glória, por onde eu passar, manifestar. A sua glória, Deus. Obrigada, Jesus. Tu és poderoso, meu Deus. Oh, Deus poderoso, aleluias. Senhor, nós te glorificamos, Pai. Nós te glorificamos, Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus. Aleluia, Jesus. Shalom, bom dia.
Dia 35 de 40 dias com Jesus. Pegue a sua Bíblia. Deus tem uma palavra nessa manhã aos nossos corações. Aleluia, Jesus. Senhor, nós te glorificamos. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua presença, Senhor. Aleluia, Jesus. Abra comigo em João, capítulo 6. Aleluia, Jesus. João, capítulo 6. João, capítulo 6. Em nome de Jesus. Versículo 66. João, capítulo 6, versículo 66. Abra comigo a sua Bíblia. Dia 35 de 40 dias com Jesus. Estamos chegando no final do nosso propósito. Há muitos testemunhos lindos que estão sendo contados. Abra comigo segundo o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66. Em nome de Jesus. A tua glória, Deus. Deus tem uma palavra aos nossos corações e hoje é um dia que o Senhor marcou para trazer ao meu e ao seu coração o desejo de permanecer. E é muito forte essa palavra e eu quero ser muito pontual, correta e aplicar ela de uma forma com muito amor para que você saia daqui transformado por intermédio da palavra. O tema para essa mensagem que o Senhor nos confiou é permanecer até o fim, quando muitos desistem. É muito forte essa palavra e eu quero trazer ao seu coração de uma forma muito correta para que você seja motivado a escolher permanecer até o fim. Amém? Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 66. Eu vou ler em duas versões. Amém? Para que você consiga realmente compreender o que o texto quer dizer. À vista disso, muitos dos discípulos o abandonaram e já andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número 12, contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, o filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém? Vou ler em outra versão. Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 66, vai dizer: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Versículo 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu Simão Pedro, versículo 68, ao Senhor: para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Versículo 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Nós precisamos entender que no meio de todas as nossas trajetórias com Jesus, hoje é o dia 35 e talvez até aqui você lutou, orou, mas talvez você entrou em uma fase onde você está estagnado, desanimado, e por mais que você deve ter recebido uma vitória ou outra, chega um momento na nossa vida que a gente às vezes se pergunta: Deus, para que tudo isso? Qual o propósito? Aqui no capítulo 66, no capítulo 6, no versículo 66, acontece uma ruptura espiritual.
Até então, seguir Jesus era interessante, era milagres, provisão, multidões. Quando Jesus começa a falar de entrega, sacrifício e profundidade espiritual, muitos começam a recuar. Nós precisamos entender que esse texto traz algo muito forte aos nossos corações. Nem todo mundo que começa com Jesus está disposto a continuar quando o nível sobe, ou quando Cristo começa a exigir coisas demais de nós. Segundo João, no capítulo 6, no versículo 66, nós vemos isso acontecer. E muitas das vezes há pessoas que começam bem essa jornada, assim como esse propósito dos 40 dias. É um propósito onde muitos começaram com milagres, outros tiveram provisão, outros tiveram o entendimento de que era a melhor escolha. E chega um momento na nossa vida que a gente começa a fazer o que aquelas pessoas estavam fazendo. Há pessoas que começam bem uma jornada dos 40 dias, mas então, emocionalmente, elas começam a ficar cansadas e agora já não se importam muito. Deus está dizendo, esse cansaço não é o fim, é uma transição para você parar de entender que está buscando a Deus por emoção, mas agora buscando por maturidade. Talvez essa ministração seja uma ministração a qual o Senhor vai poder trazer dentro do teu coração a resposta daquilo que você buscou durante 35 dias, que é o dia que nós estamos de propósito. Assim como aquela multidão que antes apertava, oprimia, todos queriam um milagre, todos queriam tocar em Jesus. Agora nós encontramos no texto, no capítulo 6, no versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele mais. Será que você está dessa maneira? Talvez você entrou em uma fase da sua vida que o desejo de voltar é maior do que o desejo de prosseguir até o fim. Só que o que eu acho incrível é que Jesus não está preocupado com a quantidade de pessoas que o seguem. Jesus não está preocupado com a quantidade de pessoas que o aprovam. Jesus não está preocupado com a quantidade de sorrisos ou de pessoas que vai amar e ovacioná-lo. Não, Jesus ainda faz uma pergunta, mesmo vendo muitos desistirem. Jesus diz no versículo 67, então, perguntou Jesus aos 12, porventura, queres também vós, outros, retirar-vos? Vocês também querem ir? Foi isso que Jesus perguntou. Jesus não importa para ninguém. Ele não fica ali mendigando a atenção de ninguém. Ele fala, olha, vocês também querem ir? Porque se vocês estão observando quem está deixando de ficar comigo, então talvez o desejo do coração de vocês também é ir. Ele confronta, e nessa manhã ele está confrontando a minha e a tua vida. Servir a Jesus quando ele conforta, faz milagre, é o Deus da provisão, traz o que nós necessitamos, nos auxilia em todas as partes, é fácil. É difícil seguir a Jesus quando ele começa a exigir além do que aquilo que você entregou até agora. Além do que aquilo que você serviu até agora. É quando Deus começa a exigir até mesmo o seu descanso. É quando Deus começa a exigir até mesmo os seus padrões. Sabe, a gente tem o costume de dizer, não, mas eu sou assim porque faz parte do meu caráter ou das minhas características. E muitas das vezes nós precisamos entender que quando nós voltamos a Cristo, somos uma nova criatura, essas coisas já não fazem parte da nossa vida. E Jesus não implora para que ninguém fique com ele. Ele confronta. Deus, ele não quer seguidores por conveniência, gente. Nós precisamos entender que o Senhor, ele quer discípulos, mas discípulos que decidiram ficar. Tem uma frase para quem é muito mais próximo, né, que são ovelhas nossas. Eu sempre falo isso para eles, eu falo assim, olha, ser discípulo de Jesus é você ter todas as portas para sair, mas escolher ficar. É sobre isso. É sobre nós entendermos que a pergunta é profunda e pessoal para mim e para você. Hoje, ela não é coletiva, ela é individual, essa pergunta que Deus está fazendo para nós. Você vai continuar ou você vai recuar?
Jesus está perguntando para mim e para você nessa manhã, depois de tantos anos de busca, depois de tantas coisas que você passou, será que você não está sendo como aqueles discípulos, voltando para trás? Ou você está como os 12 que Cristo escolheu, que decide ficar? Hoje é uma chamada de alinhamento para mim e para a tua vida. E nós precisamos receber de Deus essa maturidade. Porque Deus está separando seguidores emocionais de discípulos fiéis. E nós precisamos entender isso. Porque o texto vai nos dizer lá no versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde ou para quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Mas eu quero frisar aqui a primeira parte, para quem iremos? Pedro está revelando algo essencial para a nossa vida. Pedro, ele está dizendo, ele não diz no sentido, entendemos tudo. Ele diz, não temos alternativa melhor. Ele estava dizendo, quando eu e você reconhece Jesus, sair e deixá-lo não pode ser uma opção. Quando eu e você compreende que não há outro lugar para nós. Quando ele é a nossa necessidade diária e cotidiana. Quando nós necessitamos e rendemos a Deus a nossa prioridade com ele. Nós temos uma vida onde não podemos colocar ninguém, nem outras coisas no lugar. E então nós conseguimos chegar no mesmo patamar dos 12 discípulos. Deus está quebrando dependências falsas, ou seja, pessoas, sistemas, seguranças emocionais. Ele está te levando a um lugar onde a única fonte será Ele. Será que até hoje você depende de pessoas, você depende de circunstâncias, você depende de coisas para poder buscar Jesus? Jesus está dizendo, olha, muitos, quando eu comecei a cobrar além do que eles podiam entregar, decidiram ficar para trás. Leia o texto. A Bíblia vai dizer assim, lá no 66, eu vou voltar porque é muito forte isso. À vista disso, muitos dos seus discípulos, ou seja, não era a multidão mais, já eram discípulos, foram os 12, pessoas que já estavam seguindo e aprendendo já há um tempo com Jesus. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. No versículo 67 vai dizer, então perguntou Jesus aos 12, porventura, queres também vós outros retirar a voz? Querem ir com eles também? 68 diz, respondeu Simão Pedro, Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. E ele complementa dizendo, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Ou seja, quando nós reconhecemos verdadeiramente o poder de Jesus, o poder de Deus sobre a nossa vida, não há ninguém e nem nada que faça nos retroceder. Ai, apóstolo, mas eu estou desanimado, mas você sabe por quê? Porque você ainda não reconheceu o lugar de Deus na sua vida. Essa manhã é uma manhã de confronto para mim e para você. E Deus está querendo nos dar maturidade espiritual para dizer, você quer ir ou você quer ficar? Quer voltar e retroceder como todo mundo, ou você está disposto a ficar, não pela emoção, mas porque agora você entende que eu sou a única direção para a tua vida? Será que nós temos essa maturidade de entender? Porque chega um determinado tempo onde o milagre não vai suprir mais a sua expectativa, aonde as suas emoções já não vão ser supridas mais, aonde você não vai ouvir mais a palavra de Deus como você sempre quer, sempre Deus usando alguém para falar com você. É onde o silêncio de Deus começa a ecoar na nossa alma. É onde nós começamos a perguntar, e agora? Todo mundo retrocedeu, eu vou ficar? Ei, servir ao Senhor, ser fiel ao Senhor, ser discípulo do Senhor, é ter todas as portas abertas e escolher ficar. Um dia me perguntaram, por que você serve a Deus? E talvez se eu perguntasse isso para muitos de vocês, vocês diriam, eu sirvo a Deus porque Ele me deu tudo o que eu tenho. Eu sirvo a Deus porque Ele fez tudo o que eu precisava. Mas a resposta aqui é, eu sirvo a Deus porque eu entendi que Ele é o único caminho para a minha vida.
Ele é o único caminho para minha salvação. Ele é o único caminho. Eu não sei viver em outro lugar. Ele está levando eu e você a um lugar onde a única fonte é Ele. Agora é o momento crucial da sua vida com Jesus. Nós temos crido e conhecido o Senhor. No versículo 69 vai dizer que há 2 níveis: crer, que é quem tem fé, e há o nível de conhecer, quem tem experiência. A fé madura nasce quando a crença vira convicção vivida. Ou seja, quando eu e você não somente cremos, mas a gente começa a ter uma vida com Jesus. Pedro está dizendo, não é teoria, nós sabemos quem tu és. Por quê? Porque o convívio com Deus vai gerar em nós a convicção de que não há outro lugar para nós, senão com Ele e seguindo Ele. Nós precisamos entender que nós precisamos começar a ter perseverança até o fim. Como podemos dizer que nós servimos Jesus? Shalom, filha, bom dia. Como podemos dizer que nós servimos a Jesus se nós ainda continuamos tendo o desejo de repente, voltar? Abandonar? Olha o que a Bíblia vai dizer. Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O reino de Deus não é para quem começa, é para quem permanece. E talvez você está fazendo como todo mundo que foi discipulado, todo mundo que conhece, todo mundo que ouviu, todo mundo que viu milagres, todo mundo que comeu da multiplicação, todo mundo que viu que Ele é o Deus da provisão. Mas chega um determinado tempo na minha e na tua vida que vai exigir de mim e de você 2 coisas: lealdade e fidelidade com Deus. Nós estamos falando de homens e mulheres de Deus que estão há 5, 10, 15, não sei quantos anos você está, não sei quantos meses você está servindo a Deus, mas em algum momento da sua vida, você vai chegar num ponto crucial. Você fica ou vai? Deus está perguntando para você hoje, você quer me servir verdadeiramente, sem eu ser o Deus da provisão, o Deus que dá tudo para você, o Deus que faz milagre, mas porque você entendeu quem eu sou e decidiu ficar? Ou você só quer viver o que você já viveu antes? É forte, olha aí a irmã Daiane falando. Às vezes a gente vive exatamente isso. A gente vive milagre, a gente vive promessa, a gente vive colheitas, a gente vive a provisão, a gente vive o Deus que é poderoso, que quando a gente louva as pessoas caem, recebem, e aí chega um momento onde Deus começa a não fazer nada. Ele se silencia e ainda nos pergunta, você quer ir com eles ou você quer ficar? É quando você tem o desejo de ir, mas entende que o poder de Deus, a presença de Deus e tudo em sua vida só funciona se tiver Ele. E você decide ficar, não porque Ele é o Deus do milagre, mas porque agora você não consegue viver sem Ele. Você consegue entender o poder dessa palavra? O reino de Deus não é para quem começa. É para quem decide permanecer e ficar até o final. Permanecer em Cristo, irmão, não é fácil. A Bíblia diz, no mundo tereis aflição. Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 4, vai dizer assim, estai em mim e eu em vós, como uma vara de si mesma, não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Frutificar depende de onde eu e você decide permanecer. Tá entendendo? Quando eu e você se desliga de Cristo para seguir outros caminhos, a gente fica sem poder frutificar. É por isso que às vezes a gente começa a entender que a gente entra naquela fase de sequidão espiritual, que a gente não sabe nem o que orar, que a gente põe um louvor e a gente não sente exatamente nada. Eu preciso dizer isso aqui, gente. É muito forte, Deus está trazendo uma palavra de revelação ao meu coração. E talvez você está passando exatamente esse momento na sua vida, seja espiritual, seja física. Ei, Deus está dizendo, não é tempo de olhar
para trás. Você está tendo a escolha. Mas eu posso te indicar, não decida voltar, decida ficar com Cristo. Por quê? Porque a gente chega a viver esse momento. Lá em João capítulo 15, no versículo 4, tá escrito assim: estai em mim e eu em vós. Por quê? Porque se a gente está enxertado na videira verdadeira, a gente dá fruto, a gente tem vida. Agora, quando a gente é tirado da videira, a gente é só uma vara em si mesma. Não tem fruto, não tem ramos, não tem vida. Até quando você vai achar que vida é estando fora? A gente só tem vida quando a gente está na videira verdadeira, enxertada nela. Frutificar depende de onde eu e você decide permanecer. Não retroceda agora. Não faça como aqueles discípulos que já tinham passado de ser multidão. Estavam sendo discípulos, ou seja, já tinham sido discipulados. Foram esses discípulos, tinham os 12 discípulos que eram mais próximos. Mas eu abro um parênteses aqui para parafrasear algo para vocês, porque a Bíblia vai nos dizer e nos traz luz a isso, para entendimento. A Bíblia vai nos dizer que dos 12 discípulos tinham 3 que eram mais próximos, Pedro, Tiago e João, porque quando Jesus ia subir, eram os 3 que ficavam, Jesus ia subir ao monte, eram os 3 que ficavam mais próximos vigiando. Mas o que eu acho mais incrível é que tinha um só que deitava a cabeça em seu ombro. Era João. E Cristo falava de João como filho amado. Eu quero abrir um parêntese para que você entenda. Você quer ser um dos discípulos que voltou, um dos 12 discípulos, um dos 3 discípulos, ou você quer ser que nem João? Ter uma intimidade que nenhum dos outros viveu em ter. Aonde eu e você decide estar enxertado é o que vai definir se nós vamos frutificar ou não. Não retroceder, irmãos, não é uma opção, tem que ser a nossa escolha. Teve um dia que me perguntaram, olha, como permanecer casado? Não só pelo temor, mas é você entender que você tem muitas escolhas, mas você continua escolhendo a mesma pessoa todos os dias. Você está entendendo isso? Você tem 10 mil homens, 10 mil mulheres no mundo, mas você entende que você só tem uma vida quando você escolheu ele ou quando você escolheu ela. E você mesmo tendo qualquer opção no mundo, você escolheu ficar com essa pessoa. Isso é manter um casamento, é uma escolha diária. E servir a Deus não é diferente. É você poder retroceder, mas escolher ficar. Na Epístola de Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39, vai dizer: mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que creem para a conservação da nossa alma. Existe uma identidade espiritual, nós não retrocedemos. Entenda isso. As cartas aos Hebreus vai dizer exatamente isso. O justo viverá pela fé. É a fé do perseverar, é a fé do permanecer, é a fé do entender o propósito do reino de Deus. Eu e você temos tudo para escolher ir. Nós temos as portas abertas, nós temos a decisão, nós temos oportunidades, mas nós decidimos ficar. E dessa vez decidimos ficar não porque Deus nos promete algo, mas decidimos ficar porque reconhecemos quem Ele é. Nós precisamos aprender a ter uma coisa que é muito séria, mas que poucos pregam sobre ela, que é constância na nossa fé. Teve um dia que me perguntaram, por que, apóstola, você ainda permanece firme depois de tantas coisas, tantas situações que você já passou? E eu disse, porque eu aprendi a ser uma pessoa constante. E o que é uma pessoa constante? Vamos comigo. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 58. Abra comigo a sua Bíblia. Vai estar escrito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É sobre eu e você entender que a gente precisa parar de ser inconstante para começar a ser constante. Hoje eu oro, amanhã eu não quero orar.
Hoje eu jejuo, não quero jejuar. Hoje eu acordo de madrugada, amanhã eu já não quero acordar de madrugada. Ai, é porque eu tô cansado. Ai, é porque eu trabalho. Ai, é porque... A gente sempre tem uma desculpa. Pare de colocar desculpa para ser uma pessoa inconstante. Eu preciso dizer isso aqui. Jesus, ele conhecia os seus discípulos. E eu preciso que você pare um momento na sua vida e leia esse texto. João capítulo 6, versículos 66 ao 69. Eu volto a esse texto para que você tenha entendimento e a mentalidade para que isso entre em seu coração. Porque nós chegamos num momento crucial desse propósito. São 40 dias e nós estamos no dia 35 hoje. Mas pode ver que muitos que começaram o propósito não conseguiram terminar. Por quê? Porque são pessoas inconstantes. Eles estão fazendo como Cristo. Isso aconteceu com Cristo. Eles começaram o propósito. Começaram como multidão que vai atrás de milagre, que vai atrás de profecia, que vai atrás de alguém que sabe responder o que eles querem ouvir. E aí eles começam a ser discípulos, porque começa a ver Jesus entregar milagres. Começa a ver a providência. Começa a ver um Deus provedor. E então eles querem seguir a Jesus e agora se tornam discípulos. Aí Jesus começa a exigir mais, dizendo: vocês estão dispostos a ir até a morte? Ah, Senhor, até a morte eu não vou, não. Aí sabe o que o povo começa a fazer? Se perder no meio do caminho e desistir e voltar para trás. É o texto que diz, não sou eu. Olha o que a Bíblia vai dizer. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Versículo 67 vai dizer: não perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis ir vós com os outros se retirar? Ele está dizendo, e vocês, os 12 que eu escolhi, ninguém quer ir também? E você não entendeu ainda que você chegou em um momento da tua vida espiritual onde você tem a decisão de escolha. Só que eu tenho que te orientar. Pare de ser inconstância e seja forte, firme. Tenha o foco em Jesus até o fim. Tenha o foco de buscar a Jesus até o fim. Por quê, apóstola? Porque agora eu entendo quem ele é e não é pelo que ele me dá, mas sim pelo que ele é. Hebreus no capítulo 12, no versículo 2, vai dizer assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele terminou, ele foi até o final, ele teve coragem de morrer por mim, por você, por pecados que ele não tinha cometido. E às vezes o que Jesus está dizendo para mim e para você é suporte, porque eu estou às portas. Eu estou voltando. E sabe o que a gente quer fazer? Que nem esses discípulos, que era a multidão e só se tornou discípulo, que foi só pelo que ele podia dar. Não busque a Jesus pelo que ele pode te dar. Busque Jesus pelo que ele é, porque ele é o salvador da nossa alma. Ele morreu. Ele pagou um preço. Ele suportou a cruz. Ele desprezou toda a afronta. Isso tudo foi por mim e por você. Ele terminou e nos chama também a nós terminarmos a nossa caminhada. Ah, como eu quero um dia estar, sei lá se jovem, sei lá se mais velha, mas um dia poder dizer como o apóstolo Paulo diz: acabei a carreira, guardei a minha fé. Combati um bom combate. Acabei a minha carreira. E agora estou guardando a fé porque agora eu tenho uma morada. Aleluia. Será que eu e você podemos dizer que nós estamos combatendo um bom combate? Será que nós podemos dizer que nós estamos caminhando verdadeiramente rumo ao céu? Hoje não é só mais um dia desse propósito, mas sim um divisor espiritual de águas para mim e para você. Deus está perguntando, você vai até o fim ou vai parar perto do propósito terminar?
Há 3 coisas acontecendo hoje no mundo espiritual. Eu preciso citar essas 3. Eu anotei aqui. Você tem o direito de quebrar a sua desistência, de alinhar a sua identidade e de confirmar a sua fé. Ou você tem o desejo de parar com tudo isso, de não concluir. O que é a quebra da nossa desistência, apóstola? É toda a vontade de parar, desanimar, esfriar, mas está sendo confrontada e você decide não parar, não desanimar e não desistir. O que é alinhamento de identidade? É você que não é alguém que começou, mas você é alguém que escolheu terminar o seu propósito, a sua vida com Jesus. Não desista no meio do caminho. Que quer consolidar a nossa fé, agora uma fé madura. Repita comigo, eu preciso de uma fé com maturidade. Deus está tirando eu e você de níveis emocionais, pessoas que só estão servindo a Deus por emoção. E agora, levando eu e você para um nível do quê? De convicção. Por quê? Porque a emoção uma hora passa. Sabe quando eu e você vamos em um show, vamos em uma palestra, queremos alguma coisa, e há aquela emoção, aquela alegria, e quando eu e você se retira, se esvai, acabou. Mas quando eu e você não temos emoção, mas convicção, irmão, a gente não esfria, a gente não para, a gente não paralisa no meio do caminho, a gente não quer voltar. Eu e você nessa manhã temos o poder de escolher fazer exatamente isso. Ter a nossa convicção de permanecer em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E eu vou encerrar. E eu te faço uma pergunta diante de Deus agora. Com maturidade, você escolhe ir ou ficar? Se você escolhe ficar, diga, eu quero permanecer, eu quero continuar, eu vou terminar o chamado e o propósito que Deus me deu. Não é sobre nós termos opções, é sobre nós escolhermos ficar. Você pode escolher ir para muitos lugares. Você pode decidir desviar, você pode decidir ir para o mundo, mas você escolhe ficar. É sobre eu e você entendermos que a gente tem que parar de ter essa fé emocional. Eu costumo dizer que é um momento onde a gente dobra o nosso joelho e não tem o que orar, mas a gente começa a chorar dizendo, Senhor, Tu sabes. Já não é uma fé emocional, porque nós estamos ou felizes ou tristes, mas porque a gente entende que servir a Deus é a gente orar sem a gente ter uma necessidade para ter que orar. Você sabe qual é o nosso problema? A gente só ora se a gente estiver na prova. Ou então a gente ora para que os outros vejam a gente orar. Ou a gente, sabe, sempre tem uma questão. E será que eu e você precisamos ter motivações para buscar a Deus? Ou nós já passamos desse limite e entendemos que servir a Ele não é pelo que Ele pode nos dar ou nos agregar, mas sim pelo que Ele é. Agora Ele já não é mais só alguém que nos dá o que precisamos, mas sim que Ele é o autor e consumador, ou seja, a gente não consegue viver mais sem Ele. A gente não consegue ter uma outra vida sem Ele. Você consegue compreender isso diante de Deus? Será que você, nessa manhã, pode dizer, eu podia sair, mas eu escolhi permanecer? Assim como tudo na minha e na sua vida, talvez, eu vou falar de mim, eu vou testemunhar de mim. Eu fui uma pessoa que eu sempre procrastinei tudo na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que eu fui deixando coisas e coisas no meio do caminho. Na primeira briga eu queria ir embora, na primeira situação eu queria desistir. E quando eu reconheci o lugar de Deus na minha vida, esses dias eu falei isso aqui dentro da minha casa e eu digo para vocês,
porque a gente vive para poder pregar. Nós somos os líderes de uma igreja de Cristo e nós precisamos entender o poder que nós temos em nossas palavras. E eu disse: Senhor, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a sua presença. Davi, quando reconheceu que estava vivendo um período de pecado, um período onde ele tinha se perdido do propósito, ele disse: retira de mim, Senhor, qualquer coisa, retira o reinado, retira tudo, mas não retire de mim o teu espírito e nem afaste de mim a tua presença, ó Deus. Quando Jesus verdadeiramente ocupou o lugar onde ele sempre deveria ter estado na minha vida, eu aprendi a parar de desistir. Eu aprendi a parar de querer voltar para trás. Porque eu entendi o propósito. E a questão não é, você poderia desistir, você pode desviar. Não, eu repito aqui, essa frase faz parte da minha vida. Eu digo para você nessa manhã, você pode ter 10 portas abertas para você ir para qualquer lugar e fazer qualquer outra coisa. Mas fidelidade, lealdade é você ter todas essas portas. É você ter tantos deuses por aí, mas escolher ficar com aquele que te salvou, que te escolheu primeiro. Porque a Bíblia vai nos dizer que ele nos amou primeiro. Não é sobre o que ele pode nos dar. Agora é pela constância da nossa busca. Agora é pela constância da gente entender quem ele é. E talvez essa manhã você chegou em um momento da sua vida espiritual, assim como aqueles discípulos que falavam: nossa, quanto mais Jesus está exigindo, agora eu não consigo abrir mão, eu não consigo mais parar. Vai chegar momentos que Deus vai pedir coisas para mim e para você que vai ser difícil a nossa entrega. E às vezes porque a gente não consegue entregar na primeira e na segunda vez que ele pediu, a gente prefere querer desistir e voltar para trás. Jesus me trouxe hoje aqui para dizer: você tem a escolha de ir. Mas eu opino em te aconselhar, dizendo: faça como os discípulos, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Para quem nós vamos? Fala para mim. Você que já conheceu a Jesus. Aí, apóstolo, eu vou voltar para Macumba, vai para quê? Para chegar lá, ver o povo cair endemoniado, e você vai saber que é demônio? E você vai fazer o quê? Você vai ter coragem de parar de ser chamado de ser filho para ser chamado de cavalo de novo? Porque eu já fui de lá, e lá nós somos cavalo. Aí eu aceito a identidade que Cristo queria me trazer. Você aceita a identidade que Cristo quer te trazer, como filhos, como servos, e co-herdeiros da graça. E queremos abandonar tudo isso por causa de portas que foram abertas? O problema não é ter portas abertas. É a escolha que você tem que fazer. Nessa manhã eu te aconselho. Tantas portas abertas para você escolher. Mas quando a gente entende a identidade, o poder de Deus, a gente escolhe não ir, não sair, mas decidir ficar com aquele Jesus que alcançou a minha e a sua vida quando eu e você não tinha valor para ninguém. Quando talvez você tinha sido espancado, agredido, abandonado. Eu não sei você, mas eu servi a Jesus e eu fui na dor para ele. Eu fui quando eu já não tinha desejo de viver mais. Eu fui quando eu não tinha ninguém para me abraçar. Eu fui quando eu não me sentia amada. Eu fui cheia de traumas, cheia de deficiências, e eu glorifico a Jesus. E eu quero que nessa manhã você glorifique a Jesus, porque Ele me amou primeiro, Ele te amou primeiro. E a gente pode escolher ir, mas a gente entende como Ele é precioso, e a gente entende a lealdade e a fidelidade que há em nossos corações. E nós podemos escolher ir, nós decidimos ficar até o final com Jesus. É quando eu e você começam a compreender que servir a Jesus vai além.
vai além de escolha, vai além de milagre, vai além dele ser o provedor para nós. Oh, aleluia! É quando eu e você começam a reconhecer o poder completo que ele tem. E que a gente não consegue viver mais sem esse poder. A gente não consegue mais viver sem o nosso Pai. Ele para de ser o nosso Senhor. Ele para de ser somente o nosso amigo para ser o nosso Pai. Aquele que está ali a todo momento. Que quando eu e você não temos ninguém, Ele está lá. Quando nós não temos nada, nós temos Ele. Se temos Ele, teremos tudo. Com tantas escolhas. Eu sei que você poderia escolher tantas coisas. Mas nessa manhã eu confronto o teu coração através da palavra. Deus confronta você com essa palavra. E eu vou te fazer a pergunta que Cristo fez aos seus discípulos. Quer ir com todos eles? Ou vocês decidem ficar? Dito isso, eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos. Porque agora vai ser um momento de oração onde você precisa entender o propósito de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, hoje eu me coloco diante de Ti e coloco os Teus filhos, as Suas filhas diante de Ti também, nessa jornada de 35 dias que já se foram. Não apenas, Pai, como pessoas que começaram esse propósito, mas como alguém que decidiu permanecer, Pai. Eu oro pelos Seus filhos agora. Eu reconheço, Senhor, que nem sempre é fácil, que há dias de silêncio, dias de descanso, dias de dúvidas. Mas hoje, Pai, como profetisa do Senhor, eu declaro, Senhor, assim como Pedro também declarou, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna para nós, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, assim como os Teus filhos, eu renuncio, Pai, e eu peço que eles renunciem todo espírito de desistência na vida deles. Todo espírito de desânimo, toda vontade de retroceder, Senhor. E eu declaro sobre a vida deles que eles não voltarão mais atrás. Eu declaro sobre a vida deles aquele que está fraco, em nome de Jesus. Receba agora o espírito de fortaleza que vem do Senhor. Fortalece, Pai, a fé dos Seus filhos, mesmo quando eles não sentirem nada, mesmo quando eles não ouvirem exatamente nada. Que eles compreendam, Pai, que a direção já foi dada e é para eles permanecerem fiéis e leais. Firma, Senhor, os passos dos Seus filhos. Oracalabaia soreva calamandácia. Mesmo quando eles não entenderem, Pai, mesmo quando eles não entenderem tudo e nem todo o propósito completo, Senhor, que eles permaneçam, Senhor, não por emoção, mas pela convicção que aprenderam a ter na Sua presença. Senhor, leva eles até o fim dessa jornada, até quando o Senhor voltar para buscar a Sua igreja. Meu Deus e meu Pai, eu profetizo sobre a vida dos Teus filhos e sobre a minha vida, Senhor, que nós não vamos parar no meio do processo, que nós não vamos desistir no meio do caminho, que nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor determinou para nós. Eu declaro sobre a vida dos Teus filhos o desejo de permanecer, o desejo de continuar, Senhor, e o desejo de terminar a boa obra que o Senhor começou. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dos Seus filhos, Pai, a cura, a restauração, a libertação, a vida espiritual. Darai sore revasubi calamandácia. Remi chore calamandarabadaraxai. Em nome de Jesus, Pai, aquele que passou por essa live estando fraco, oprimido, em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo força, fortaleza, restauração, cura, fortalecimento, Pai, fortalecimento sobre a vida dos Teus filhos. Senhor, com tantas escolhas, nessa manhã eu profetizo, Pai, que eles vão decidir ficar na Sua presença.
e estar dentro do teu propósito. É assim que eu oro pelos teus filhos, Pai. Dá força a quem não tem. Levanta quem estava caído, direciona quem se perdeu no meio do caminho, porque nós temos um reino preparado para nós, e agora nós não aceitamos ter uma fé emocional, nós não aceitamos ter uma fé condicional, Senhor, uma fé que é baseada somente em milagres, mas sim agora uma fé madura, Senhor, que existe entre nós, dentro de nós e através de nós, essa maturidade que vai nos fazer permanecer mesmo quando tudo está contrário. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dos teus filhos constância na sua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe o seu domingo, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Não se esqueçam que a gente tem os cultos. E hoje tem culto, 6 horas no horário daí do Brasil. 6 horas nós começamos o culto. Amanhã temos o dia 36 do nosso propósito. Está terminando, mas ainda dá tempo de começar. Porque tem pessoas que começou a fazer, já está no segundo dia e já está recebendo milagre. Glória a Deus. Amém? Então hoje nós temos culto 6 horas no horário daí do Brasil. Fiquem com essa palavra, compartilhe com alguém que precisa receber essa palavra. E em nome de Jesus, que Deus habite sobre a tua vida, sobre a tua casa, transforme e te dê força nessa manhã. Shalom, shalom.